Deus está aqui neste momento, sua presença entregue tua vida. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo, e o mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Bem, meus queridos, sabe que essa semana eu estava refletindo sobre a liturgia que a igreja nos oferece esse domingo, não é? Domingo da Ascensão. E me veio muito essa música na cabeça, porque nós percebemos que nós temos um Deus que não nos abandona, não é? Um Deus que se faz presente, um Deus que quer que nós tenhamos vida, mas uma vida verdadeira, uma vida nele. Mesmo diante da noite escura da nossa alma, da tormenta, Ele quer que nós tenhamos a certeza que uma hora o sol vem, não é? O dia nasce e de novo teremos essa esperança que se renova nele mesmo. Sabe, nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor e ela é muito significativa para nós, não é? Vamos tentar elencar alguns elementos para que possamos perceber isso. Sabe, na ascensão do Senhor, nós temos, vamos dizer, como ação ou missão da Trindade, o encerramento de um ciclo e o começo de um novo ciclo. Se no Antigo Testamento nós vemos a ação do Deus Criador, que cria todas as coisas, claro que em todas as manifestações nós temos sempre a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas no Antigo Testamento nós vemos mais evidente, não é? A ação do Deus Criador. De repente, com o nascimento de Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, até o momento da ascensão, nós temos o tempo da segunda pessoa da Trindade, do Verbo, não é? Da ação de Jesus Cristo aqui caminhando, peregrinando sobre essa terra. E agora, com o Pentecostes, nós temos o tempo do Espírito Santo, que é qual o tempo que nós estamos vivenciando até hoje, não é? Veja que há uma preparação, depois há a consumação, não é? Das promessas em Jesus Cristo, e agora a memória, não é? Que é atualizada com o Espírito Santo na sua ação na igreja e também em nós. Mas veja, há um ensinamento ainda sobre essa ação de Jesus. Nós bem sabemos que Jesus é o Verbo encarnado, não é?
Ele sempre esteve desde a eternidade junto do Pai. Mas para nossa salvação, pelo projeto de Deus, quis Deus que o Verbo se encarnasse, que nascesse no seio de Maria, como nós rezamos, não é? No nosso credo, no nosso símbolo apostólico, não é? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, não é? Nós rezamos isso todo domingo. Então, Jesus quer nos mostrar o caminho, não é? Jesus morre na cruz, é ressuscitado, e agora ele tem um corpo glorioso, não é? Agora o corpo dele é celeste. Ele está na plenitude que nós precisamos para entrarmos na glória de Deus. E esse corpo celeste, não é? Nós vemos nas leituras que nós tivemos neste tempo pascal, que é um corpo que atravessa paredes, que adentra recintos sem passar pela porta, não é? É um corpo, segundo os primeiros padres, que não precisa se alimentar, mas ele se alimenta para mostrar para os discípulos, não é? Que ele é real. É um corpo que se pode palpar, mas ao mesmo tempo é um corpo que some. Não é? Como aconteceu aos discípulos de Emaús, não é? Naquela caminhada, ao partir o pão, eles reconheceram Jesus, e Jesus sumiu. Sabe, eu me questionei essa semana sobre por que Jesus não continuou a aparecer aos discípulos, por que ele não continuou com essa forma corpórea gloriosa, não é? Aparecendo, ensinando. Seria maravilhoso, não é? Mas ele quis ascender aos céus. Existe um ensinamento nisso, não é? Ele quer nos mostrar o caminho. Ele mesmo disse, né? Vou voltar para o Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vós. Promessa de Jesus, não é? Sabe que tem uma homilia de São Cirilo de Alexandria, onde ele fala até de maneira meio mística, não é? Ele vai dizer que ao entrar no céu, Jesus com esse corpo glorioso, levando a nossa humanidade, os anjos estranharam, não é? Falaram, ué, uma figura humana aqui, um corpo humano no céu. Ficaram todos abismados, porque não tinha acontecido isso antes, não é? Mas logo eles entenderam pela sabedoria divina, pelo Espírito Santo, que ali era Jesus que abria as portas do céu para a nossa humanidade. Quando Jesus é levado, sobe aos céus, ele leva a nossa humanidade. Ele que assume a nossa humanidade ao encarnar, ele a eleva à divindade de Deus quando na ascensão. E nos abre a porta do céu, não é? Agora nós temos um caminho a percorrer. Agora nós temos uma direção. Agora nós sabemos que nós também podemos chegar a esse absoluto que é Deus. Jesus nos indicou o caminho. Mas ele não nos deixa desamparados, não é? Ele foi para o céu e nós rezamos que ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele é o mediador, o único mediador, não é? Mas veja que ele não nos deixa desamparados. Ele envia sobre nós o Espírito para nos recordar tudo o que ele ensinou. E é bonito isso porque veja a ação do Espírito Santo agindo, principalmente no começo da igreja, e ela age mesmo hoje, não é? Veja que muitas coisas Jesus não chegou a falar ou a ensinar explicitamente, mas pela ação do Espírito Santo, a sabedoria de Deus adentrou os corações daqueles primeiros padres e eles fizeram descobertas incríveis. Veja, nós lemos, acho que domingo passado, a respeito do primeiro concílio, não é?
Jesus nunca disse que os pagãos não deveriam ser circuncidados. Mas ali se reuniram os apóstolos Paulo e Barnabé, e pela ação do Espírito Santo, eles, com sabedoria divina, não é? Disseram: olha, nós e o Espírito Santo decidimos que os pagãos, ao virarem cristãos, não precisam circuncidar. Não foi Jesus que disse isso, né? Para eles, para os apóstolos, mas foi o Espírito Santo sobre eles que ensinaram isso a eles. Olha, nos primeiros séculos, os apóstolos nunca falaram sobre a Trindade, sobre um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os primeiros padres, pela ação do Espírito Santo, baseado nas Escrituras, conseguiram distinguir: olha, nós temos um Deus que é três em um só Deus. Não foi Jesus que disse isso explicitamente. Ele não ensinou isso aos apóstolos, mas o Espírito Santo, agindo sobre estes homens, eles intuíram: olha, Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Três pessoas, um só Deus. E no decorrer também, não é, da história da igreja, olha os sacramentos. Jesus nunca pregou sobre os sacramentos, mas pela ação do Espírito Santo, né, a igreja intuiu os sacramentos, essa graça de Deus. Veja que a ação do Espírito Santo nos traz até hoje, até aqui, não é? E veja que até o fato de vocês estarem sentados me escutando é algo que aconteceu no decorrer do tempo e pela ação do Espírito Santo. Sabe que até 1500 a Assembleia ficava de pé, toda a celebração. De repente, que com a rebelião, vamos dizer assim, protestante, não é? Eles começaram a colocar bancos nas igrejas que eles fundaram. A igreja católica, pessoal, nós temos que dar mais valor à palavra e começar. Então foi, né, ação do Espírito Santo. Até nessa questão, não é? Coisas pequenas, Deus agindo através do Espírito Santo. Mas veja, Jesus nos ensina um caminho. Sabe, no Atos dos Apóstolos que nós lemos hoje, no finalzinho vai dizer que os discípulos estavam pasmos, né? Ainda olhando para o céu, quando Jesus subiu, e dois anjos, né, chegaram até eles e falaram: por que estáis aí parados? Este mesmo Jesus que foi, vai voltar. Ide, né? Sabe que eu já vi várias pregações, várias falas, reflexões, dizendo que, mediante essa palavra, às vezes até com um olhar com fala de crítica, não é? A respeito dos cristãos que ficavam adorando e rezando e louvando e não tinham uma vida de ação. Na verdade, o texto não quer dizer nada disso, não é? Na verdade, o que acontecia? Quando Lucas escreve, também São Paulo escreve seus escritos, o que acontecia? Eles esperavam que Jesus logo voltasse, não é? Eles esperassem que enquanto eles estivessem vivos, Jesus ainda retornaria, e eles estando vivos, para ver Jesus voltar na sua parousia. Então muitos ficaram estáticos, não é? Não trabalhavam, não faziam suas coisas, ficavam ali esperando. O que eu vou fazer? Jesus logo vai voltar, não preciso, né, trabalhar em nada. Por isso que São Paulo escreve, não é? Dizendo: olha, vocês que estão muito ocupados à toa, muito ocupados sem fazer nada, vão trabalhar, para que vocês comam da honestidade do pão que vocês conseguirem ganhar. Vão à luta, não é? Durante a nossa caminhada aqui, nós temos que ter esse objetivo, o céu, esse caminho que Jesus indicou, não é? Esse caminho que Jesus indicou. Mas nós temos que viver as nossas vidas
Nós temos que levar Jesus Cristo, testemunhar Jesus Cristo por onde formos, não é? Como foi dito no finalzinho do Evangelho de São Lucas hoje, para que os apóstolos testemunhassem Jesus Cristo em Jerusalém, na Samaria, até o confim do mundo. Nós também devemos fazer a mesma coisa, testemunhar Jesus Cristo com a nossa vida. Nós não sabemos quando nós iremos, quando Jesus vai voltar, mas nós temos a certeza, e devemos ter a certeza, não é? Que o nosso lugar é no céu. Mas enquanto nós vivemos aqui, devemos testemunhar Jesus Cristo com o melhor que nós podemos da nossa vida. Não é da vida do outro, não é da experiência do outro, mas é o que nós fazemos com a nossa vida, o que nós aprendemos de Deus, da nossa história, não é? O que é que nós podemos oferecer a Deus? A nossa vida, a nossa história. E como é que nós fazemos isso? Com a vida que nós vivemos, com o melhor da vida que nós vivemos, não é? Porque por vezes nós entregamos a Deus só a bagaceira, né? Que bom seria se desde pequenos nós já tivéssemos as nossas vidas oferecidas a Deus, para que pudéssemos oferecer o melhor que nós temos para Deus. Mas a gente deixa só o restinho para Deus, né? A gente experimenta tudo, vive uma bagaceira, né? E é aí é um negócio assim, coisa e tal. De repente, no finalzinho, você está só um mulambo, aí você fala, agora é para Deus, né? Agora é para Deus. Só um mulambo. Deus ainda aceita, não fica feliz, né? Falou, olha meu filho, seja bem-vindo, vem. Mas que bom seria se a gente conseguisse oferecer tudo para Deus, não é? A nossa vida por completo, uma vida onde nós estamos ainda com o coração cheio, efervescente, querendo ser usado pelo Espírito Santo, querendo ser tomado por esse amor, querendo resplandecer Deus com a graça abundante que transborda as nossas vidas e consegue encher e chegar a tantos outros corações. Mas, olha, veja que mesmo na nossa pequenez, na nossa miséria, mesmo no mulambo que nós somos, que a gente possa entregar a Deus a nossa vida, não é? A nossa história. Sabe, São Paulo hoje nesse escrito à comunidade de Éfeso, ele faz como que uma oração para a comunidade, mas que serve também para nós, não é? Ele pede que ao Deus que ressuscitou Jesus Cristo, que Ele possa dar àquela comunidade também a nós o espírito de sabedoria, para que Ele possa, para que nós, não é? Possamos reconhecer a Deus e que sua luz possa iluminar o nosso coração. E aí nós vamos, com essa luz, com essa sabedoria, pela ação do Espírito Santo, acontecer três coisas. Primeiro, nós vamos saber que existe uma esperança no chamado de Deus para cada um de nós. A esperança, não é? Nessa vida que podemos fazer mais, a esperança nas ações de Deus, ou a esperança que podemos, né, fazer o bem, na esperança que temos uma perspectiva além das nossas dores. Reconhecer também que existe uma riqueza na glória que nos espera, a vida eterna, a nossa herança. Temos uma herança, não é? Se nós somos filhos de Deus, se em Jesus Cristo nós somos adotados e somos filhos de Deus, também nós temos direito a essa herança, a vida eterna, para cada um de nós. Essa é uma riqueza que nós deveríamos, né, ter o conhecimento, que é uma riqueza nos dada mesmo sem merecermos. E a terceira coisa na oração de São Paulo é reconhecer a grandiosidade do poder de Deus movida em nosso favor, não é? Toda essa ação salvífica de Deus que entrega seu próprio Filho na pior das dores, ao ponto da morte, é uma ação grandiosa, e mais grandiosa ainda é Ele ressuscitar Jesus Cristo dos mortos e o elevar aos céus.
Veja o tamanho dessa ação, não é? Dessa ação onipotente de um Deus que tudo pode. E faz tudo isso por quem? Por causa de quem? Bate no peito e fala assim: por causa de mim. Fala. Por quem Deus faz tudo isso? Por causa de mim. Eu mereço? Muitas vezes não. Quase todas as vezes não. Mas Ele faz isso por causa de mim. Olha, São Paulo nos ensina essas 3 coisas que nós deveríamos agradecer, não é? Diariamente. Temos em Deus esperança de uma vida após essas dores, esses sofrimentos. Temos a riqueza da glória de sermos herdeiros da vida eterna. E olha o tamanho do amor que Deus moveu por cada um de nós. Sabe uma outra coisa que São Paulo nos ensina? Quando ele fala que Jesus subiu aos céus, está à direita do Pai, e está acima de todos os nomes e títulos, não é? É algo que a gente também deve pensar, que por vezes nós lemos o Evangelho e nós vemos, e por vezes nós temos uma visão muito humana de Deus, e a gente deve ter realmente essa humana visão de Jesus Cristo, não é? Porque Ele assume a nossa natureza humana, e enquanto Ele peregrina por essa terra, Ele faz tudo como homem, não é? Ele chora, Ele ri, Ele come, Ele bebe, Ele fica triste, Ele fica feliz, Ele sente cansaço. Em tudo Ele se faz igual ao homem, menos no pecado. Mas Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele está à direita do Pai. Então a gente também tem que perceber isso, não é? Deus assume a nossa humanidade, mas Ele ainda é Deus. Jesus Cristo é Deus. Olha, meus queridos, a festa da Ascensão, a solenidade da Ascensão, nos traz essas realidades para a gente perceber e para a gente vivenciar, não é? Jesus subiu aos céus para nos mostrar o caminho. Caminho que cada um de nós, nas suas escolhas, nas nossas decisões, não é? Devemos escolher, pautar e viver. Vamos pensar sobre isso? Sim ou não? Sim. Espero que sim, né? Mas foi um sim duvidoso. Um sim duvidoso. Mas vamos nos esforçar para que possamos vivenciar isso. Amém? Amém. Seja qual for o teu, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus me trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada, Cristo estarás. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo, e o mundo pode até